Agora eu queria convidar o nosso seminarista Tiago para estar aqui da frente. Hoje, assim como vocês, eu teria o privilégio de ouvir a palavra do Senhor da boca de outro profeta. Então, se você puder estender suas mãos para cá e abençoá-lo. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos aquilo que eu tenho plena convicção de que nunca saiu, é a presença do teu filho. Pai, que o Tiago seja usado como instrumento afinado nas tuas mãos e que aquilo que o Senhor, ó Deus, revelou ao coração dele, ó Deus, seja transbordado deste coração para o nosso e que os nossos corações e ouvidos estejam atentos e sensíveis para ouvir a tua voz falando conosco, ó Deus, e não permita que saiamos daqui iguais, em nome de Jesus, que todos saiamos daqui diferentes para a honra e glória do teu santo nome e para melhor, que em nome de Jesus a nossa família, a vizinhança possa testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, para a honra e glória do teu santo nome nós oramos, amém e amém. A graça e a paz, boa noite, tudo bem? Hoje é um pouquinho de cada, né? Hoje é Outubro Rosa e hoje a gente estava na escola dominical falando do Sola Cristo. E aí, acho que a gente conseguiu condensar um pouquinho tudo. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Vou deixar a Bíblia aberta já. É em João 20, do 11 ao 18. Mas antes da gente ler, quando você vai procurando aí, eu queria te perguntar. Quem é que costuma fazer planos? Quem é que costuma ter meta? E como que a gente reage quando os planos e as metas são inalcançados? Como que a gente fica quando a gente não consegue realizar os planos que a gente gastou tanto tempo pensando? Agora pior, vou para um cenário muito pior. Como que a gente fica quando depois da gente planejar tudo, a gente não só não alcança, porque não alcançar ainda é alcançar uma parte, né? Mas a gente não só não alcança, como tudo dá errado. Como que a gente fica? Quando depois de planejar tanta coisa, a gente vê tudo desmoronando. Eu acho que decepção, frustração, tristeza, raiva, tudo isso vai acabar fazendo parte dos corações que quando a gente se olha nessa situação, né? A gente foge de um lado, foge do outro, mas em algum desses lugares a gente vai cair. Ou a decepção, ou a tristeza, ou a frustração, ou a raiva, ou o luto. E a história que a gente vai ler hoje é de alguém que estava exatamente assim. A pessoa não só não alcançou a meta, como tudo que ela tinha planejado nos últimos anos deu errado. E aí, agora sim, a gente vai ler João 20, do 11 até o 18. Vai falar assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde o corpo de Jesus estava. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde está, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Então Jesus lhe disse: Não se agarre em mim, pois ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia lhe falado. Nessa história a gente vê Maria, uma discípula de Jesus que devotou alguns anos de ministério,
diante de um momento bem difícil. O mestre dela, o senhor dela, tinha morrido, e já não bastasse isso, ela vai até o túmulo para fazer uma última despedida, para preparar o corpo, e nem o corpo mais está lá. Eu acho que esse é a definição de todos os planos deram errados. Até o plano de consolação, até o plano de contentamento, que ia ser fazer a última coisa que ela podia fazer, nem isso ela pôde fazer. E em meio a tudo isso, ela encontra Jesus. E essa história tem alguns pontos que eu acho bem legais, eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho neles hoje. O primeiro é a construção do texto. Eu acho o texto maravilhoso. O texto vai falar que Maria está lá, ela viu 2 anjos e ela continuou triste. Ela viu Jesus, não percebeu que era Jesus, porque Jesus falou: mulher, por que você está chorando? E aí ela conta, fala: roubaram o corpo do meu mestre, foi o Senhor, fala onde está, que eu vou buscar. Mas aí, Jesus já não chama mais ela de mulher, e chama ela pelo nome e fala: Maria. E aí parece que de imediato, de repente, cai uma escama do olho dela e ela vê que ela já estava falando com Jesus. E eu achei isso sensacional no texto, sabe? Porque olhar para esse texto e ver, tipo assim, não importava com quem ela estivesse falando, ela estava falando com um anjo, não importava. Ela estava falando com uma pessoa, não importava. Mas quando ela ouviu Jesus chamando ela pelo nome, tudo mudou. E ela percebeu, Jesus não precisou nem falar que era ele. Jesus só falou: Maria. E ela: mestre. E saber que Jesus conhece a gente pelo nome é maravilhoso, sabe? Em meio às nossas dores, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, tem alguma coisa que a gente não pode esquecer. É que Jesus te conhece pelo seu nome. Ele me conhece pelo meu nome. Jesus não tem um plano numeral, né? Um plano numérico, onde ele vira assim e fala assim: de São Mateus, entre o ano de 2010 e 2050, eu vou salvar 5 milhões de pessoas. Não é um plano assim que Jesus tem. O plano de Jesus é ele olhar para mim e falar assim: Tiago, eu quero te salvar. Harrison, eu quero te salvar. André, eu quero te salvar. Eu sei quem você é. E acho que toda a construção do culto, ainda que eu não tenha conversado nada com a Júlia sobre o que a gente vai falar, acho que Deus tem levado a gente para esse lugar, sabe? A gente precisa ter a certeza de que, antes de qualquer coisa, Deus te conhece pelo seu nome. Deus sabe exatamente quem você é. Ele sabe como você está, Ele sabe aonde você está, e Ele sabe onde te achar. Por quê? Por que vocês acham que Jesus estava parado ali no túmulo dele? Ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas por que ele estava parado ali? Porque ele sabia que ali ele ia encontrar Maria. E ele precisava falar para Maria: Maria, eu estou aqui. Eu sei quem você é. Eu ainda estou aqui. Foi ouvir Jesus chamando Maria pelo nome que tirou ela do desespero e trouxe ela para a realidade. E aí a gente vai pensar, e eu acho muito legal isso, porque a realidade de Maria no meio do desespero ainda era de encontrar um Jesus morto. A realidade de Maria ainda era só encontrar e buscar o corpo de Jesus. Mas a realidade do mundo já era outra. A realidade da criação já era outra. Jesus já tinha ressuscitado. O mundo já nunca mais seria o mesmo, porque o poder da vida invadiu o reino dos mortos. O mundo nunca mais ia ser o mesmo. Mas Maria ainda não tinha percebido, porque ela estava com os olhos cheios de lágrimas.
E ouvir Jesus chamando ela pelo nome foi o start de falar assim: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. A realidade já tinha mudado, ainda que ela não tinha percebido, mas ouvir Jesus chamando ela pelo nome é o que fez ela entender que a realidade não é vista com os olhos, a realidade não é sentida com os nossos sentidos, não é pelo que a gente acha, não é pela construção de lógica que a gente consegue fazer, não é porque a vida toda a gente aprendeu que é de um jeito. A definição de realidade é a palavra de Deus. Jesus já tinha dito que Ele ia ressuscitar. E a gente vai lendo os evangelhos e a gente vai ver o tempo todo Jesus falando assim: não, porque convém que o Filho do Homem morra, seja levantado, e depois Ele ressuscite, e tal. E não sei o que, depois Ele ressuscite. Só que, sem encontrar com Jesus, as nossas definições de conhecimento não são verdade. Mas encontrar com Jesus transforma isso em realidade. Transforma a palavra que a gente já ouviu dele em realidade. Saber que ele ressuscitou transforma qualquer coisa em realidade. Diante de um Jesus que ressuscitou, o que seria difícil demais? Diante de um Jesus que venceu a morte, qual que seria o próximo desafio? Então Maria ali, ela é impelida a parar de chorar. Já não cabia mais espaço para lágrima, já não cabia mais espaço para dor. Agora ela já era participante de uma nova realidade, ela já tinha ingressado nesse novo mundo. E aí o texto continua, e esse texto tem alguns detalhes que eu acho bonito demais. O próximo detalhe vai estar lá no versículo 17. Você que não fechou sua Bíblia ainda, vai falar assim: Jesus disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Além de chamar Maria pelo nome e falar assim: Maria, eu sei quem você é. Jesus agora fala uma novidade, porque eu olhei para trás e dei uma pesquisada e não achei. Em nenhum outro lugar Jesus falava assim: o meu Deus e o Deus de vocês, o meu Pai e o Pai de vocês, colocando Deus nessa mesma situação, nesse mesmo peso, sabe? Em nenhum lugar antes Jesus tinha dito isso. Mas Jesus fala assim: agora o meu Pai é o Pai de vocês. Então, o que Jesus está falando para Maria? Falando: Maria, eu sei quem você é. Você é a Maria. Mas agora eu vou falar uma coisa que você não sabe quem você é. Você é filha de Deus. Você é de Deus, porque Ele é o seu Deus. Ele não é mais só o meu Deus, Ele não é só mais o meu Pai. Nesse momento, Jesus, que é o unigênito da criação, a Bíblia vai falar que Ele é o Filho único de Deus, né? O unigênito. Ele cede esse lugar e fala assim: agora eu vou ficar muito mais feliz sendo o primogênito, sendo irmão de muitos, porque o meu Pai também é Pai de vocês, porque o meu Deus também é Deus de vocês. A gente precisa saber que Ele que Deus é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai. Porque às vezes a gente se relaciona com Deus como se Deus fosse só o Pai de Jesus. Ou ainda pior, né? Como se fosse só o Deus do meu pai, ou o Deus da minha mãe, o Deus do meu avô, o Deus da minha avó, o Deus da minha igreja, sei lá. Jesus não veio para falar assim: ó, eu vou para o meu pai e para o pai da sua igreja. Eu vou para o meu pai e para o pai do Luiz. Não eu vou para o meu pai e para o seu pai. Ele é o seu pai. A gente passa a vida inteira, às vezes, com medo de olhar para Deus como um pai amoroso, porque a gente olha um monte de coisa que a gente não é. E a gente vê tudo que a gente não é, e a gente fala: como que a gente, não sendo tudo que a gente devia ser, a gente vai ser filho de Deus? Mas a gente não é filho de Deus pelo que a gente é ou pelo que a gente não é. A gente é filho de Deus porque Jesus morreu, ressuscitou
O preço de sangue foi um convite para a mesa. O caminho da cruz foi um convite para a mesa. Ao mesmo passo que Jesus andava em direção à cruz, ele nos trazia em direção à mesa. E falava assim: aqui tem um pai que quer se relacionar com seus filhos. Aqui tem um pai que se alegra em ver uma mesa cheia dos seus filhos. Não porque meus filhos são o que eles acham que são, ou não são o que eles acham que não são, mas porque Jesus morreu. Ele reconciliou consigo toda a criação. E porque Ele ressuscitou, Ele nos adotou e falou assim: agora não é mais só o meu pai, é o pai de vocês. Não tem mais espaço para a gente olhar para Deus de qualquer outro jeito. Não tem mais espaço da gente olhar para Deus como se Ele fosse só um juiz que está pronto para julgar a gente. Não tem mais espaço para olhar para Deus como se Ele fosse só um financiador que está pronto para me dar o que eu quero. Não tem espaço para olhar para Deus como se Ele fosse só uma balança cósmica que vai medir as coisas que eu fiz de boa e as coisas que eu fiz de ruim e vai me castigar pelas coisas que eu fiz de ruim. Não tem mais espaço para Deus para olhar de qualquer outro jeito que não seja: Ele é o Pai de Jesus, mas é o meu Pai. Ele é o meu Pai porque Ele quis ser, não... mas porque Ele me adotou, Ele pagou um preço caro para ser meu Pai. Ele olhou para mim, Ele sabia o meu nome. E sabendo quem eu era, Ele falou assim: agora eu vou te fazer meu filho. Agora eu vou te fazer herdeiro das minhas promessas. Agora eu vou te fazer morador do meu reino. Agora eu vou te fazer participante da minha graça. Participante do meu banquete, participante da minha mesa. Jesus nos convida a olhar para o céu e ver sempre um Pai. Um Pai que sabe que às vezes a gente está triste. Um Pai que sabe que às vezes a gente está frustrado. Um Pai que sabe que às vezes a gente está decepcionado. Um Pai que sabe que às vezes a gente está com raiva. Um Pai que sabe que o quão falho a gente é. Mas um Pai que nunca desistiu de ser um Pai. Um Pai que nunca retirou o convite que Ele fez. E olhando para esse texto, a gente pode ficar de repente preso nessa relação, e já é maravilhoso olhar para Jesus e falar assim: poxa, Jesus sabe meu nome. Poxa, Jesus me chamou de filho. Mas esse texto não fala só sobre a nossa relação com Deus, mas esse texto fala exatamente de quem Jesus é. E não dá para a gente passar e não perceber isso. Porque a nossa identidade de filho só é firmada de verdade quando a gente tem o entendimento de quem Jesus é. O texto é sobre Jesus ressuscitado, soberano e imutável. Às vezes, e aí quero ser bem delicado nisso, mas às vezes a gente tem uma percepção errada sobre a fé, sabe? Às vezes a gente acha que a fé é quase que uma gasolina para Deus. Então, de modo que Deus precisa da minha fé para Ele fazer o que Ele quer fazer. Então, se eu quero muito que uma coisa aconteça, eu preciso ter fé. E se eu tiver fé e bater a meta, Deus vai ter poder para fazer isso que Ele quer fazer. Só que o texto vai falar que nem os discípulos mais próximos de Jesus acreditavam na ressurreição. A ressurreição nem sequer tinha passado pela cabeça de ninguém. Jesus não precisou da fé de ninguém, não precisou que alguém cresse que Ele ia ressuscitar para Ele ressuscitar. Ele ressuscitou simplesmente porque Ele é soberano e é da natureza dEle que toda vez que a morte bater contra Ele, a morte vai sair correndo e a vida vai superar. É Ele, é sobre quem Ele é. Ele é quem Ele é em todo tempo, em todo momento. Ele não precisou de nada para vencer a morte. E aí quando a gente se relaciona com Ele, e aí que eu falei que queria ser delicado nesse sentido,
Porque a gente precisa ter as clareza de que fé não é acreditar que Ele pode fazer alguma coisa. Fé é acreditar que Ele é quem Ele diz que é. Fé é ter certeza que Ele é quem Ele diz que é. Fé é saber que quando a gente coloca uma doença diante dEle, a gente não está simplesmente colocando diante dEle crendo na cura. A nossa fé não é na cura. A nossa fé é que Ele é a cura. A nossa fé não é que Ele pode resolver os nossos problemas. A nossa fé é que diante dEle não existem problemas. E a fé, ela tem que ser incircunstante. Ela não pode variar de acordo com as circunstâncias. A gente precisa saber que, ainda que de repente a gente colocou uma situação que a gente queria muito que acontecesse, e essa coisa não aconteceu, Ele continua sendo quem Ele disse que é. A bondade dEle continua a mesma, o amor dEle continua o mesmo, a misericórdia dEle continua a mesma, a graça dEle continua a mesma. A gente não entende, a gente não questiona as circunstâncias, mas não pode deixar o nosso coração questionar Ele, porque Ele é quem Ele disse que é. Ele é imutável, Ele é tudo. Colossenses 1, e foi um texto que a gente usou na escola dominical, vai falar que Ele é o primogênito de toda a criação, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é o pão vivo que veio do céu, que Ele é o bom pastor, que Ele é o nosso redentor. Tudo isso a Bíblia vai falar que Ele é. Mas vamos ler Colossenses 1. A gente vai ler os versículos, se não me engano, do 11. Colossenses 1, do 15 até o 20. Vai falar assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio dos primogênitos dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Esse é Jesus, um Jesus que é imutável, que é desde o princípio quem Ele é, que veio e por 3 anos esteve falando para os discípulos: eu sou quem eu estou falando que eu sou. E no momento de tristeza, de dúvida, os discípulos perderam de vista quem Ele era, mas Ele não deixou de ser quem Ele era. Ele não mudou em nada quem Ele era, pelo contrário, Ele continuou sendo quem Ele é. E Ele sendo quem Ele é, Ele atraiu para si homens e mulheres de todos os povos, tribos e raças, dos quais nós fazemos parte, chamando-os pelos nomes, falando assim: agora vocês não são só mais o Tiago, você não é só mais a Sônia, você não é mais só a Júlia, o Marco, você é o Tiago, mas é o Tiago, filho de Deus. Você é a Sônia, mas é a Sônia, filha de Deus. Ele reconciliou consigo mesmo a gente. A gente precisa entender que não importa se a gente acredita ou não, porque Ele continua sendo quem Ele é. Mas a gente só vai conseguir se relacionar com Ele se no nosso coração a gente souber quem Ele é, porque Ele não vai se deixar mudar. Ele tem muito amor, mas Ele não vai se deixar mudar em nada, deixar de ser alguma coisa para que a gente consiga se relacionar com Ele, porque Ele é tudo que Ele disse que é.
Ele não pode abrir parte de si porque Ele é perfeito. Ele é quem Ele disse que é. Diante das dores, dos problemas, às vezes como Maria a gente perde de vista. Pode achar que tudo acabou, mas ouvir Jesus nos chamar pelo nome nos traz a realidade de que tudo mudou. Se nos encontramos perdidos e não sabemos mais em quem nós somos, ao encontrá-lo, somos lembrados que somos filhos de Deus e que Ele nos ama. E ainda que sequer tenhamos força para crer, ainda assim somos lembrados que Ele continua sendo o mesmo, continua sendo poderoso, e que mesmo que mesmo que até a nossa própria fé vacile, Ele não vacila. A revelação da ressurreição muda tudo. O mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo desde aquele domingo. E eu queria te convidar a abaixar sua cabeça. Eu queria te convidar a olhar. Eu gosto muito de um pedaço de um versículo que está em Ageu, que fala assim: olhem os seus passos até aqui. Olhe até onde os seus passos os trouxeram. Então eu queria te convidar a olhar sobre o seu caminho até aqui. E pensar que talvez durante seu caminho, algumas vezes você se sentiu sozinho. Algumas vezes você se sentiu desamparado, algumas vezes você se sentiu triste, algumas vezes você se sentiu frustrado. Porque de repente você tinha altas expectativas em alguma coisa, você tinha altos planos em alguma coisa. E esses planos não foram e não aconteceram do jeito que você queria, ou pior, aconteceram ao contrário do que você queria. Mas esse texto não é sobre planos. A Bíblia não é um texto sobre planos. A Bíblia não é um texto sobre projetos, nem sobre metas. Mas a Bíblia é um texto sobre um Deus que se faz presente. Um Deus que, ainda que, como Maria, às vezes está do nosso lado e a gente nem reconhece porque a gente está cego pela dor. Mas Ele está do nosso lado. E Ele está chamando a gente pelo nome. Ele está falando que a gente é filho. Ele está reafirmando que Ele é nosso Pai. Ele está reafirmando a nossa filiação a Ele. E ainda que às vezes a gente olha e fala assim, mas nem fé para isso eu tenho. Ele não depende de fé. Ele age além da nossa fé, Ele age além da nossa expectativa, Ele age além da nossa esperança. Mas a gente precisa ter a certeza que Ele é quem Ele disse que é. Então, ao olhar para dentro de você e ver tudo isso, que o Espírito dele comece a revelar onde Jesus sempre esteve, do seu lado. Que o Espírito dele comece a revelar que tudo mudou, que nada mais é o mesmo, que a gente já vive nesse novo mundo, que a gente já vive nessa nova realidade, que às vezes os nossos olhos ainda não estão vendo, mas já existe. Jesus, é encontrar contigo, Pai. É encontrar contigo que muda tudo. É encontrar com o Senhor que transforma a nossa história. É ser encontrado por Ti que traz para dentro do nosso coração certezas que nós nem sequer sabíamos que tínhamos. Que reaviva verdades que nós nem sequer lembrávamos mais. Porque às vezes as vozes do mundo fazem tanto barulho na nossa cabeça, as vozes das nossas próprias vidas fazem tantos barulhos na nossa cabeça. Mas é a sua voz falando, Senhor, o nosso nome, que traz paz para todo o nosso caos, que muda, Senhor, tudo que nós somos.
transformar, Senhor. Transforma-nos, Deus. Não nos deixa, Senhor, sermos iguais, não nos deixa sermos sequer parecidos, mas muda, Senhor, a nossa natureza para teus filhos de verdade, Pai. Que nós recebamos, Senhor, essa confirmação todos os dias que nós somos seus filhos. Que nós temos um lugar na sua mesa, que nós temos algo maior do que a gente consegue entender, preparado para a gente, Pai. Pai, que a sua graça se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Que o seu amor se aperfeiçoe, Senhor, em nós todos os dias. Para a sua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus.